Olá, meus amigos. O sofrimento é uma realidade dolorosa pela qual todos nós passamos. Uns com mais intensidade, outros com menor intensidade, mas todos passamos pelo sofrimento. Mas para o cristão, se o Senhor Jesus sofreu, nós também temos que sofrer. Temos que aprender a carregar a nossa cruz com paciência, certo? Mas o sofrimento, quando ele não tem um significado, e muitas vezes até os cristãos não dão esse significado para o sofrimento, esse sofrimento pode se tornar insuportável. Então é preciso que a gente dê significado ao sofrimento, dê sentido ao sofrimento. E qual que seria esse sentido? O sentido para o sofrimento é unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. Quando a gente une o nosso sofrimento e oferece o nosso sofrimento para uni-lo ao sofrimento de Cristo, o nosso sofrimento também se torna salvador. O nosso sofrimento também ajuda na salvação das almas, da nossa e de muitas outras. Então, aí sim, o sofrimento ganha um novo significado e o sofrimento fica suportável. Então, o sentido do sofrimento, como sofrer, qual a nossa atitude diante do sofrimento? Esse é o tema do vídeo de hoje. Acompanhe aí com a Fabíola. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, pessoal! Agora nós vamos para o nosso próximo vídeo, que vamos falar sobre o sofrimento. Então, eu preparei algumas fichinhas aqui, O que é sofrimento? Primeiramente, temos que fazer uma reflexão sobre isso. Então, sofrimento, ação ou processo de sofrer? E qual será a nossa visão que nós devemos ter? Nossa reflexão vai começar a partir daí. Então, nós podemos ter uma visão do sofrimento na ciência, com a psicologia, com a psiquiatria, E temos também uma visão social, que vem da cultura, Estava até comentando com meu tio Ronison que o sofrimento é cultural, Algumas coisas que para nós brasileiros aqui, por exemplo, é sofrimento, lá no Japão, lá nas Filipinas, não é sofrimento. Então, existe essa visão de um sofrimento em relação à questão cultural. E também a visão pessoal. Para mim, o que é sofrimento, às vezes não é para você. Para o homem, para uma mulher, para uma criança, para um adolescente, então tem essa visão pessoal também. E nós vamos fazer o seguinte, pensar também. O sofrimento é uma tradução de uma dor. Vamos pensar assim. Essa dor pode ser física. Quando você se machuca, quebra um osso, dói, é um sofrimento terrível. Um sofrimento mental, quando a sua mente está perturbada, tantas coisas, tanta poluição visual, poluição sonora, que a gente acaba ficando com um sofrimento mental. E o sofrimento emocional, esse é o que está mais nos assolando nessa época de pandemia. Apesar de toda a questão social e tudo, mas o emocional está muito abalado. Então nós estamos sofrendo emocionalmente. E aí, quando vem o sofrimento, como a gente vai encarar esse sofrimento? O que fazer? Então, nós podemos encarar de forma natural, que algumas pessoas fazem isso, a gente tem que sofrer, é coisa da vida, então vamos lá. Ou então de maneira fria e objetiva. Aquele pensamento que a gente faz assim, não, eu tô sofrendo, eu vou fazer isso e acabou, vou comprar um carro e acabou meu sofrimento. Eu vou comprar um remédio, vou tomar um remédio e acabou o sofrimento. Qual é a sua forma de encarar,
Ou então nós podemos encarar de uma forma que o sofrimento está integrado na nossa vida, ele faz parte da nossa vida, né? Nós vamos ter esse sofrimento, nós vamos sentir, vamos, como se diz assim, é toda uma relação. Você não sofre sozinho, você está inserido dentro de uma sociedade, você está inserido dentro de uma família, então você não sofre sozinho, você sofre interagindo com os outros, integrando com as outras partes da vida. Então você pode ter esse pensamento, né? E aí, você está sofrendo, eu estou sofrendo, é um sofrimento sim, e o que você vai fazer diante desse sofrimento? Seja ele físico, seja ele mental, seja ele emocional, seja ele os três juntos, porque às vezes a gente sofre mentalmente, fisicamente, emocionalmente, tudo junto, né? E o que a gente deve fazer? Desistir? Desesperar? Não. Então, primeira coisa, quando você percebe numa situação de sofrimento, você busca ajuda, né? Então, buscar ajuda diante dessa situação é importante. E você tem que pensar assim, aonde é que eu vou buscar essa ajuda? Quem vai poder me ajudar? Né? Usar a inteligência, usar, vamos dizer assim, aquele sexto sentido para encontrar essa ajuda que você necessita. E não se conformar com o sofrimento. Nossa, eu vou sofrer, eu tenho que sofrer, eu vou sofrer mesmo, não tem jeito, não tem outra coisa. E aí? Você não vai buscar esse sofrimento, você está sofrendo por um motivo, então você busca ajuda, você pensa, gente, o que eu posso fazer? Né? E não perde a esperança. Espera de esperançar e não de esperar. Eu escutei alguém falando isso esses dias. E pensa assim, né? Jesus sofreu por amor por nós. Ele sofreu, né? E qual que é a nossa atitude então? Nós já sabemos o que é sofrimento. Eu estou sofrendo, eu percebi que eu estou sofrendo. Não vou me acomodar, não vou perder a esperança. Vou buscar ajuda e pedindo ajuda, no sofrimento, pedir ajuda, confiar no amor e na misericórdia de Deus, sem desesperar, e aí utilizar as ferramentas que Deus nos deu. Jesus nos deixou ferramentas, nos ensinou o que devemos fazer diante do sofrimento. O que nós podemos fazer então? Podemos fazer o quê? Buscar a Deus, rezar, orar, né? Fazer os sacramentos, muito importante os sacramentos. Numa situação de sofrimento, não deixar, não abandonar a fé, a igreja, né? Continuar, perseverar e esperar em Deus. E então o sofrimento será vencido, né? Não é fácil, realmente não é, mas com Deus é possível vencer. E isso é o que eu gostaria de falar, né, sobre sofrimento, e deixar para vocês que sem sofrimento a gente não vai passar por essa vida. De alguma forma nós iremos sofrer. Mas para nós cristãos, católicos, que confiamos em Deus, que temos os sacramentos, que temos a Santa Missa, a Eucaristia, para nós o sofrimento, ele é, como se diz assim, um caminho estreito para a salvação. Então é isso que eu gostaria de dizer, né? Vocês participem aí, curtam e transmitem para as outras pessoas. Se essa mensagem tocar no seu coração, se for de alguma valia para você, transmite para os outros e Deus abençoe.